Podeis tomar seu assento em nome de Jesus, já agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo também aos nossos pastores presidentes. Glória a Deus pela confiança de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não sei que esse ano eu não ia pregar, você queria só ouvir. Glória a Jesus. Mas se nos deram este encargo, irmãos, vamos lá. Glória a Deus. Quero tentar ser fiel ao máximo ao texto, ao propósito. Glória a Deus. Estamos aqui no nosso segundo dia, aleluia, do nosso fevereiro profético. Como você ouviu falar, o ano do evangelismo. E quando falamos de evangelismo, irmãos, nós lembramos logo da pregação da palavra de Deus. Nós lembramos que o Senhor é tão maravilhoso, tão grande, e Ele pode fazer todas as coisas. Então nessa noite observe, porque tivemos aqui uma palavra extraordinária ontem. Deus operou poderosamente, mas Deus também quer continuar operando nessa noite, como disse o nosso pastor, e aproveitando a palavra, Deus quer trabalhar, Deus quer agir, Deus quer fazer coisas grandes. Aleluia. O tema não é fácil, irmão, de você desenvolver. O tema não é fácil de você falar, porque é um tema de cobrança. É um tema que vai de encontro à nossa vida como um confronto. Ele vai nos confrontar. Ele vai, irmão, mexer realmente na nossa estrutura. Ele vai mexer nos nossos alicerces. O tema de Romanos, se você observar ele vai mexer, irmão, com a vida do crente e vai virar ele, aleluia, do lado do avesso. Porque o que Jesus quer, o que Jesus, irmãos, está falando conosco, o que Ele precisa é de pessoas que tenham coragem, é de pessoas que tenham disponibilidade, é de pessoas que se disponham, aleluia, a entrar na obra, a entrar na seara, a fazer a vontade do Senhor, a ouvir a sua voz e obedecer. E quando olhamos para a palavra de Deus nessa noite, irmão, já aqui iniciando, nós olhamos Paulo escrevendo a Romanos e nós vemos o quanto o povo rejeita a Deus. E a gente vê o quanto o povo, irmão, aleluia, ouve, mas não entende. O quanto as pessoas, aleluia, não estão atentas, não estão ligadas, não estão direcionadas a aprender, não estão direcionadas, irmãos, a se compromissar. Quando você olha para Romanos, você vê a rejeição dos judeus para com a palavra. Você vê a rejeição de muitos com a pregação de Cristo. Você vê a rejeição de muitos, irmãos, acerca do Evangelho, acerca do reino de Deus. E eu quero dizer para você que o reino de Deus é algo tão grandioso. O reino de Deus é algo tão poderoso. O reino de Deus é algo, irmão, tão extraordinário, que se nós tivéssemos a compreensão, eu não digo nem, irmão, aleluia, de 60%, 90%, mas se nós tivéssemos a compreensão de 50%, pelo menos da metade, nós estaríamos, irmãos, em outro nível, aleluia, de servos e de servos do Senhor, dentro da obra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela não é complicada para nós entendermos. A palavra do Senhor, ela não é difícil para nós entendermos. A missão que Deus nos confiou não é difícil para nós compreendermos. Mas está faltando o quê? Está faltando vozes que ecoam pela face dessa terra. A voz, aleluia, que precisa, irmão, está gritando, aleluia, pelo mundo, dizendo que Cristo salva, que Ele está voltando, está calada. E essa voz pode ser, aleluia, nós
falando. E precisamos entender que para você invocar, que para você chamar por Jesus, antes você precisa crer nele, antes você precisa acreditar nele, antes você precisa, irmão, ter um conhecimento e ter fé para que possamos, aleluia, chamar por ele, para que possamos, aleluia, entender o seu propósito na sua vida. Quando nós continuamos e olhamos, vai dizer: e como crerão naquele, aleluia, de quem não ouviram? Quando eu ouvi, irmão, aleluia, porque quando eu creio e quando eu ouço, aleluia, eu confesso pela fé, porque eu alcancei a fé, porque o Espírito Santo de Deus trabalhou em mim. Mas para mim ter fé é necessário eu ouvir a mensagem da cruz, é necessário eu ouvir a mensagem de Cristo, e evangelismo, e evangelizar, e levar a palavra, e anunciar a palavra. Está dizendo, irmão, que alguém, aleluia, vai criar, vai ter fé, vai nascer uma fé nele, aleluia, ele vai ter, ele vai confessar, e ele vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela não se prega só. A palavra de Deus, ela não vai, aleluia, abrir esse livro e ele vai se pronunciar só, aleluia. Eu quero dizer para você que Deus pode, aleluia, até abrir o céu e pregar de lá e mandar anjo, mas a Bíblia diz que ele não vai fazer isso, porque ele deixou, aleluia, a irmã, ele deixou o irmão, ele deixou, aleluia, o cooperador, a cooperadora, ele deixou o diácono, ele deixou o irmão presbítero, ele deixou o evangelista, ele deixou o pastor, ele deixou a missionária, ele deixou o zelador da igreja, ele deixou o porteiro da igreja, ele deixou o irmão da criança, ele deixou, aleluia, ele e você, para que nós venhamos fazer esta missão de anunciar, de fazer alguém crer, de fazer alguém se converter, de fazer alguém acreditar e de fazer alguém, irmão, chegar aos pés de Jesus pela pregação da palavra. Oh, glória a Deus! Não sou eu que faço, não é você que faz, mas é o Senhor, aleluia, que vai realizar. Louvado seja Deus! Mas o que eu tenho que fazer, evangelista, se revista de poder, aleluia, da presença de Deus, porque quem é revestido, cheio do Espírito Santo, pode pregar, irmão, aleluia, em Jerusalém, pode pregar na Judéia, pode pregar em toda Samaria, e pode pregar até os confins da terra, porque Jesus vai te dar respaldo, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, não há quem pregue, não tem quem invoque, não tem quem crê, aleluia, mas para isso, irmão, é necessário ouvir, para isso é necessário, aleluia, ter fé, é necessário alcançar, para mim ouvir, aleluia, irmão, e para mim pregar, louvado seja Deus. E para alguém ouvir é necessário eu pregar, para alguém ouvir é necessário eu falar, para alguém ouvir é necessário abrir a minha boca e dizer:
lado, para dar, irmão, aleluia, ali, uma continuidade no ministério, aleluia, e um aprendizado através de Jesus para um ministério significativo, para um ministério, aleluia, abençoado pela parte do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, tem muita gente escapando, tem muita gente fugindo, tem muita gente, aleluia, irmão, aleluia, saindo pelos corredores, saindo, aleluia, pelos cantos, mas deixa eu te dizer, cuidado com os cantos, deixa eu te dizer, cuidado, aleluia, com os corredores, cuidado com os lugares pequenos onde tentamos nos esconder. Jonas capítulo número 1, versículo número 1 ao versículo de número 3, veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: vai até a grande cidade de Nínive e vai pregar o meu evangelho, porque a corrupção daquele lugar chegou, aleluia, até as minhas narinas e não me agradou. Vai pregar minha palavra, e diz que se eles não se arrepender dentro de 40 dias eu vou destruir aquele lugar. Jonas recebeu a palavra, diz, aleluia, as escrituras, mas Jonas recebeu a palavra para fugir da presença do Senhor. Tem que ter alguém que pregue, mas tem alguém fugindo. Tem que ter alguém que pregue, mas tem alguém comprando a passagem no porto para entrar dentro do barco. Tem a gente comprando passagem de avião, aleluia, para entrar dentro do avião. Tem gente comprando a passagem de ônibus para entrar dentro do ônibus. Mas deixa eu te dizer, irmão, no meio do mar Jesus manda tempestade, no meio do mar Jesus manda, aleluia, vento, no meio do mar Jesus manda fúria, e perece não é só quem está lá em desobediência, perece também quem está em volta, perece também, irmão, quem está no momento, aleluia. Barco pode afundar, mas aquele não afundou naquele dia, mas ele podia afundar, irmão. Avião pode cair, ônibus pode, irmão, cair de precipício, porque às vezes a gente acha, às vezes a gente diz, e a gente tem uma interpretação de que Deus é só o amor, é só o amorzinho. Não, Deus é só amor, é só bondade. Mas deixa eu te dizer, Deus também é justiça. Se eu sou desobediente, Ele cobra a desobediência. Se eu não faço, Ele vai me cobrar. Aleluia, não sei de que maneira, mas Ele vai. Se eu preciso ir, se eu preciso pregar, se alguém precisa ouvir, eu não tenho que comprar passagem para entrar dentro de um barco. Jonas entrou dentro do barco e ele foi tão ousado que ele disse: eu vou me esconder. Diácono Cláudio desceu até o porão, aleluia, lugar escuro, lugar, aleluia, onde ele podia ficar ali reservado. Mas o que eu quero dizer nessa noite, irmão, nesse segundo dia desse fevereiro profético, dos olhos do Senhor ninguém se esconde, e nem da presença dele ninguém pode, aleluia, desaparecer. Porque se você entrar até dentro de baixo do navio, lá no porão, o Senhor está te vendo, irmão, aleluia, e pode estar de braço cruzado, sacudindo a cabeça, dizendo assim: tu não sabe de nada. Louvado seja Deus, aleluia. Oh Jesus. E Jonas lá, e a tempestade veio, e aqueles homens não são sorte, perguntam o que está acontecendo, cada um busca o seu Deus, ninguém tem resposta, aleluia. Mas alguém lembra, não está faltando alguém. Entrou um passageiro dentro desse barco, aleluia. Alguém desce no porão, passa até quando acha. Ei, homem, acorda. Ei, homem dormente, o que é que tu tem, que tu está com esse sono todo? Levanta, porque nós estamos para morrer. Aleluia. Jonas desperta, ali atordoado, sobe para a proa do navio, aleluia. Agora nos diz, quem é tu? De onde tu vem? Quem é tu? O que tu está fazendo aqui? Nos diga, porque sobreveio este mal sobre nós. Ah, meu irmão, o crente quando é consciente, o crente quando ele entende o que ele tem que fazer, o crente quando ele sabe o que ele tem que fazer, a chamada dele, o propósito de Deus na vida dele, irmão, aleluia. Ele sabe quando as coisas estão acontecendo e por que está acontecendo. Jonas disse: eita, eu sou, aleluia, profeta de Deus, servo do Senhor. Deus me carregou uma missão, mas eu estou aqui fugindo, porque eu não quero ir, porque eu não quero, aleluia, estar lá. Mas vocês estão pagando um preço que não é de vocês. Mas agora eu quero fazer um pedido: me pegue nos braços, me lance nas águas, aleluia, louvado seja Deus. Aqueles homens não queriam ser culpados, irmãos, pela morte daquele homem, ainda mais sendo um profeta de Deus. Eles disseram: não podemos fazer isso, não façam, que as águas vai se acalmar, tudo vai, aleluia, se alinhar e vai resolver. E eles assim pegaram Jonas, lançaram dentro daquelas águas, aleluia. O
nas entranhas de um peixe. Não sabemos o cheiro, não sabemos a situação, não sabemos o tamanho, não sabemos como ele estava comprimido lá, não sabemos como era a respiração dele, não sabemos como ele passou 3 dias jejuando no ventre daquele peixe, mas ele passou 3 dias e não morreu, porque quando Deus faz, não morre, mas vai fazer o que ele disse. Quando Deus manda, irmão, não morre, aleluia, como Jonas não morreu, mas ao 3º dia, aleluia, Jonas é vomitado na praia, Jonas é jogado na praia, aleluia, de onde? Em terra de Nínive. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai pregar, aleluia, não tem quem pregue, agora tem quem pregue, não tem quem fale, agora tem quem fale, aleluia, tem quem ouvir tem, mas não tinha quem falasse, mas agora veio, aleluia, quem veio falar no nome do Deus Todo-Poderoso, aleluia. É isso que Paulo está dizendo. A rejeição, aleluia, irmão, por parte, aleluia, do servo de Deus, por parte da igreja, é o que leva a grandes males, a grandes tribulações, a grandes derrotas. Mas quando Jonas chega naquela praia, o Senhor fala com ele, diz: tu vai porque eu te mandei. Tu não és escolhido, tu não é profeta, aleluia. Então ele foi, aleluia. Você acha que ele foi ainda por querer, irmão? Ó, irmão, Deus não matou Jonas. Eu não vou nem dizer por quê, porque eu também não sei. Mas até Deus tinha um propósito, aleluia, na vida daquele homem. Mas ele foi desobediente, aleluia. Ele foi, mas ele queria que Nínive fosse destruída. Ele queria que Deus matasse aquele mar de 200.000 pessoas. Ele queria que aquele povo morresse. Mas ele pegou, ele anunciou os dias, aleluia, louvado seja Deus, e saiu dali. Ele montou seu acampamento em cima do monte. Agora eu vou ficar aqui debaixo, aleluia, aqui nessa tendinha, e vou esperar Deus mandar fogo na cidade de Nínive. Só, irmão, aleluia, que a Bíblia diz que o ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra. O povo de Nínive era um povo violento, o povo de Nínive era um povo, irmão, sanguinário, aleluia, mas não tem coração, aleluia, que Deus não há quebranta quando Deus quer. Não tem coração, não, que o Espírito Santo de Deus não arrebenta ele, aleluia, se ele quiser. O coração de pedra, Deus tira e coloca o coração de carne. Jonas falou que Deus mandou, mas Jonas não viu o que Deus fez naqueles corações, porque eles se arrependeram, se vestiram de pano de saco, apregoaram o jejum e se colocaram diante de Deus a buscar e pedir pelas suas vidas. 40 dias, chegou o dia, Jonas aguardando, de manhã cedo ele acorda, ele olha, aleluia, olha, está acontecendo, o sol está brilhando, está lindo, o céu está azul, está lindo, o povo de Nínive está nas suas atividades, aleluia, agora de uma forma diferente, irmão, com os seus semblantes diferentes, com os seus semblantes mudados, aleluia, mudando o que estava precisando, tirando o que estava precisando, e Jonas observando, passou amanhã, o meio-dia chegou, irmão, aleluia, normalmente meio-dia é hora que o dia está mais quente, ele pensou, não é agora que o sol vai, aleluia, mandar a bola de fogo, não veio, chegou às 3 horas da tarde, aleluia, está chegando a noite, nada aconteceu nos 40 dias, aí anoiteceu, aí quando foi de noite, o Senhor fez a nascer uma borboleta, do dia para noite, da noite para o dia, e foi aquela coisa tão bonita, irmão, e ela inflamou, e ela inflamou, e ela inflamou, e ela inflamou, e fez sombra para Jonas, e Jonas ficou feliz demais. Deus nos ensina. E veio um bichinho e cortou o tronco, cortou bem na raiz, e ela murchou, secou e morreu. Jonas ficou indignado. Jonas ficou indignado, irmão, porque o inseto, o bichinho matou a borboleta, que ele nem plantou, que ele não fez nem questão. Aí o Senhor fala para ele: tu está irritado por causa dessa borboleta aí que tu nem plantou, e ela nasceu do dia para a noite e morreu. E por que tu não está preocupado com essas 200.000 almas, aleluia, que tu pregou a palavra, querendo
O Senhor precisa de alguém que anuncie. O Senhor precisa de alguém que fale, aleluia, ao homem. O livro de Romanos é um livro rico. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, irmãos, ele vai nos ensinar que o ser humano é pecador. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, ele vai nos ensinar que Deus é justo e gracioso. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, nós entendemos, irmãos, que a salvação é pela fé em Cristo. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, irmãos, nós entendemos que o Espírito Santo transforma. Aleluia, que o Espírito Santo liberta. Quando nós olhamos para o livro de Romanos, nós entendemos que a vida cristã, aleluia, irmão, é resposta prática do Evangelho, é resposta prática da palavra de Deus. Você é resposta da palavra de Deus. E se eu sou a resposta da palavra de Deus, por que não serei, irmão? Aleluia, a resposta para o outro, o recado para o outro, a transmissão, aleluia, para o outro. Eu serei o canal de bênção. Se não tem quem pregue, irmão, como é que vai ficar? Se eu depender só de um, como é que vai ficar? E como pregarão se não, aleluia, se não forem enviados? O pregador verdadeiro, irmão, da presença de Deus, ele precisa estar disposto, ele precisa estar disposto a fazer diante do Senhor. Quando nós temos o período intertestamentário, irmão, nós olhamos para o último profeta chamado Malaquias. Depois de Malaquias, aleluia, louvado seja Deus, não houve outro profeta depois, aleluia, de Malaquias. Mas Malaquias, no capítulo 4, no versículo de número 5, ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando olhamos para Lucas, capítulo número 3, versículo número 2, nós vemos a palavra vindo a quem? A João Batista, aleluia, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. 430 anos antes de Cristo, aleluia, o último profeta escreveu, que foi Malaquias. Depois deste período não houve mais profetas. Depois deste período houve um silêncio. Um silêncio de quem? Um silêncio de Deus, irmão. Isso não significa que Deus não estava presente. Isso não significa que Deus não estava trabalhando para a vinda do Messias. Isso não significa que o Senhor não estava agindo para a vinda, aleluia, do seu filho. Mas não houve profeta que dizia: assim diz o Senhor. Depois de Malaquias, aleluia, este período teve um silêncio, mas o Senhor conservou os judeus, o Senhor conservou o seu povo. Mas deixa eu te dizer, irmão, aleluia, os líderes religiosos da época não estavam fazendo conforme a vontade do Senhor. Os líderes religiosos da época estavam corrompidos, estavam, irmão, aleluia, a seu bel prazer, extorquindo o povo, roubando o povo, tornando a casa de Deus, aleluia, um lugar de comércio, tornando a casa de Deus um lugar inviável de adoração, tornando a casa de Deus um lugar, irmão, aleluia, aonde já não se tinha mais o prazer, aleluia, de estar. Mas o Senhor levanta, aleluia, um homem chamado João Batista, pregando aonde? No deserto. Louvado seja Deus, dizendo: arrependei-vos, aleluia, dos vossos pecados, porque está vindo aí, aleluia, que ainda é maior do que eu, e que vai fazer grandes coisas, e que já vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu posso até batizar com água, mas ele vai fazer diferença. Irmão, se tem alguém para ouvir Deus, vai levantar alguém para pregar. Se tem alguém para ouvir Deus, vai levantar missionário nessas últimas horas. Homem e mulher de Deus, nessa última hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que Paulo está dizendo, irmão. E como pregarão se não há, aleluia, se não forem enviados? O Senhor